Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz. Eu trago saudações para os irmãos da igreja lá de Campina Grande, meu pastor João Roberto, do Ministério Verbo da Vida, do nosso apóstolo Guto. Vocês são amados, graças a Deus. E vocês estão conectados a um ministério que ora por vocês. Talvez você não saiba, mas todo dia nós temos oração no ministério, estamos orando por você, pela sua vida, para que você cumpra o que Deus tem. E eu sei que você faz parte de uma grande família. Talvez você só vá ter noção do tamanho da família que você faz parte quando chegar lá no céu. Mas eu quero que você já se sinta amado desde agora. Amém? Estava muito tentado a deixar o pastor Júnior pregar hoje à noite, meu amigo. Eu fiquei animado demais ouvindo ele ali de baixo, uma grande bênção. E eu creio que Deus tem algo especial para você hoje à noite. Você crê nisso? Você pode avisar isso ao seu rosto? Amém, louvado seja Deus. Deus vai fazer grandes coisas. Infelizmente minha esposa não pôde vir. Manu, a gente teve um treinamento do centro de cura lá em Campina Grande. E ela precisou ficar para dar o treinamento. Então por isso ela não está aqui, mas gostaria de estar. Felizmente, assim, infelizmente que minha esposa não veio, né? Mas felizmente o irmão Felipe veio com a gente. Ele é uma grande bênção. Eu preferia minha esposa, mas ele é uma grande bênção. E nos acompanhou durante esses dias. E que bênção, irmãos. Vocês têm um ambiente muito bom nesse lugar. Vocês têm uma família muito boa. E se você soubesse o valor de onde você está, talvez você valorizaria um pouco mais. E eu não quero que você tenha esse sentimento de só valorizar uma coisa quando perde. Isso é para o mundo. Nós podemos aprender a valorizar agora. Então valoriza a igreja onde você congrega. Aproveita bem aquilo que Deus tem te dado como alimento aqui. Graças a Deus você tem recebido uma boa palavra. Quando você tem recebido uma boa palavra? O melhor é que funciona. O melhor da palavra não é só como falamos, o que falamos, mas é o efeito que essa palavra pode ter sobre a sua vida. Uma pessoa ela pode receber a palavra e ter a sua vida mudada por completo. Eu gosto de algo que o irmão Smith Wigglesworth, diga Smith Wigglesworth, ele disse há algum tempo atrás. Ele é um pregador, apóstolo inglês, e ele disse uma palavra: não existe um homem, o começo da frase é: não existe um homem que não possa ser completamente transformado pela sua fé. Vou repetir: não existe uma pessoa que não possa ser transformada completamente da água para o vinho. O Senhor gosta de transformações que glorificam o nome dele. A Bíblia fala naquele casamento lá em João no capítulo 2, que eles estavam lá e de repente faltou o vinho e o Senhor transformou a água em vinho. Eu vou encurtar um pouco a história, e a Bíblia diz que nisso foi revelada a glória do Senhor. Transformações revelam a glória do Senhor. Ei, transformações revelam a glória do Senhor. Deus não tem problema de transformar coisas na sua vida. Ele não tem problema de como você está agora, desde que você se exponha para Ele. Porque quando você se expõe à glória dEle, provoca transformações que não podem ser feitas por um homem. E ele disse: não tem um homem que não possa ser transformado pela fé. Porque uma palavra vinda de Deus pode mudar o curso da sua vida, o curso de uma nação, o curso... Oh, aleluia! Pode mudar completamente o curso da sua vida. E eu espero que você esteja receptivo para o que Deus tem para a sua vida hoje à noite. Uma palavra vinda de Deus. Deus não precisa fazer muita coisa. Às vezes as pessoas dizem: eu quero o sobrenatural de Deus, e elas esperam que o sobrenatural venha com uma forma que deixe elas emocionadas, arrepiadas. Eu sei, quando a glória de Deus se manifesta, muitas vezes nós sentimos algo diferente mesmo, graças a Deus por isso. Mas mesmo quando você não tem sentimento nenhum favorável, a glória de Deus ainda pode estar em manifestação, porque Deus é Espírito. Deus não é uma alma, Deus não é uma emoção, Deus não é uma mente, Ele é um Espírito. Aí quando eu começo a entrar na dimensão espiritual, eu começo a receber o benefício que Deus tem para a minha vida agora mesmo. Talvez os seus olhos só estejam vendo a minha aqui na frente, mas eu quero te dizer que o Espírito do Senhor está no nosso meio. O nosso trabalho e a força que nós precisamos fazer é para sair da dimensão natural e começarmos a ver as coisas com os olhos espirituais, com aquilo que a Bíblia fala. É um trabalho que nós precisamos desenvolver. Nós precisamos renovar, diga renovar, a nossa mente pela palavra de Deus. Eu realmente sinto misericórdia daqueles que não puderam vir todos os dias do evento. Foi muito bom.
Nós vimos Deus operando fortemente na sexta, no sábado, hoje pela manhã. E se você não veio hoje pela manhã, eu te aconselho a comprar o áudio mesmo. O pastor Eliseu falou sobre a autoridade espiritual. Na sexta nós falamos sobre a palavra de Deus. Ontem nós falamos um pouco sobre fé. Hoje pela manhã houve um ensino sobre a autoridade espiritual, focado na área de cura. Irmãos, Deus está nos alimentando com algo muito precioso que a gente não pode desperdiçar. Você sabe, a Bíblia fala sobre algumas cidades e como Jesus falou com elas. Eu nunca quero me enquadrar dessa forma. Ele disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido operados os milagres que foram operados no meio de vocês, elas teriam se arrependido. Uma pessoa uma vez falou: você não tem medo não de falar o que você fala? E eu lembrei de uma resposta que o irmão Reagan deu para uma pergunta parecida. Ele disse: irmão, a mesma responsabilidade, é uma responsabilidade parecida. Eu sei que vai ter um pouco mais para os mestres, a Bíblia fala sobre isso. Mas tanta responsabilidade tenho eu de falar a verdade, quanto você de ouvir a verdade. Porque uma vez que você escuta a verdade, você não é mais inocente sobre nada. Você está aqui? Agora, do mesmo jeito que pessoas ouviram e rejeitaram, graças a Deus, cidades acolheram a palavra. E o que Deus fez? A Bíblia fala sobre todos sendo curados. A Bíblia fala sobre aproximadamente 3 milhões de pessoas caminhando no deserto. E nenhuma delas estava inválida, nenhuma delas estava destruída pela pobreza, não, estavam todos restaurados, por causa de uma palavra do Senhor. Êxodo 15, 26, ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Aleluia, uma palavra vinda de Deus pode mudar a sua vida para sempre. Diga: uma palavra vinda de Deus pode mudar a minha vida para sempre. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar para valorizar essa palavra. Romanos 12, no versículo 2, diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovai o vosso entendimento. Não se conforme com este século. Se você, como crente, pensa de Deus a mesma coisa que o mundo pensa, tem alguma coisa errada. Porque como crentes nós podemos renovar a nossa mente pela verdade. O mundo, ele é destruído pelas ideias que Satanás lança para eles, através de novelas, através de programações na televisão, através de tantas coisas. O diabo quer programar uma imagem de que Deus é mau, de que Deus permite enfermidade, de que Deus quer fazer isso, que Deus quer destruir. Eu tenho boas notícias: se Deus quisesse te destruir, Ele já tinha te destruído. Amém, é isso mesmo. Ele é o Todo-Poderoso. Se Deus fosse o seu problema, você tinha um problema grande de verdade. Graças a Deus, Deus não é o teu problema, Ele é a tua solução. Você está aqui? A Bíblia diz que eu preciso renovar o meu entendimento. Transformar. Essa palavra transformar é a palavra metamorfo no grego, que significa você causar mesmo uma metamorfose na sua forma de pensar. Para quê? Para que experimenteis. Diga: eu preciso renovar. Para que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas pessoas dizem: pastor, se Deus é tão bom em cura, por que eu não estou experimentando isso na minha vida? Porque você precisa renovar a sua mente para que você possa experimentar. Você só experimenta depois que renova. Você não experimenta para renovar, você renova para experimentar. Quanto mais você se expor à palavra de Deus, mais transformado você vai ser. Esses dias aqui em Maceió, a gente foi dar uma caminhada na praia. Eu não fiquei muito tempo, foi, sei lá, acho que... quantos quilômetros? Deve ter dado uns 300 metros na praia. Eu fui só dar uma volta mesmo. E quando voltei, que eu olhei no espelho, estava vermelho já. Meu pai, que maravilha. Um pouquinho de exposição ao sol já mudou o meu rosto. Irmão, um pouco de exposição à palavra de Deus vai mudar a sua vida, sua forma de pensar, o que você experimenta. Talvez você diga: não, mas eu não estou vivendo como está sendo pregado. Não se apavore não, você só precisa se expor um pouco mais. Se exponha um pouco mais. É impossível continuar do mesmo jeito, meu irmão. É impossível você provar da bondade do Senhor e continuar da mesma forma, louvado seja Deus.
Agora, você tem que desejar se expor. Você está pronto para isso hoje à noite? Se exponha, deixa Deus tratar com todas as áreas que Ele precisa tratar hoje à noite. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Ele fazer da forma que Ele espera. Aleluia. Pode fechar os seus olhos, vamos orar. Aleluia. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo privilégio de ouvir a tua santa palavra, Senhor. Essa palavra é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Essa palavra é a vida que nós precisamos. Nela está a vida e a vida é a luz dos homens. Cremos na tua luz, Senhor, se manifestando para nós nesse dia, trazendo para nós, Pai, tudo o que você conquistou na cruz do Calvário. Te damos graças porque a sua palavra nos ensina que você não irá nos curar, você nos curou na cruz do Calvário 2000 anos atrás. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, por intermédio do teu Filho. E eu oro em nome de Jesus para que este lugar, Pai, esteja preparado para que você faça o que deseja fazer, você fale o que deseja falar, Senhor, e que nós possamos te ouvir da forma que precisamos te ouvir, sabendo que você é Deus, que você vê o que nós não vemos, que você sabe o que não sabemos, que você opera o que não podemos operar, Pai. Te amamos, Senhor, você é tudo para nós. Você pode falar por alguns segundos um pouco mais do valor que Deus tem para você. Diga: você é tudo para mim, Senhor. O Senhor é tudo o que eu preciso. Louvado seja Deus. Te valorizamos, Senhor. Você é tão cheio de honra, tão cheio de glória, e ainda assim decidiu nos amar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você pode encher um pouco mais o seu coração de gratidão. Foram as misericórdias dele que te livraram da morte. Perdoador, curador, o Deus que dá a segunda chance. Aleluia, 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 aleluia. Enchemos esse lugar de gratidão ao Senhor nesta noite, Pai. Enchemos este lugar de gratidão pela tua obra por nós. Éramos pecadores, não merecíamos, éramos indignos, mas você nos dignificou por meio de Cristo Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Te damos graças em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele é bom todo o tempo, e Ele é tão bom, tão educado, tão gracioso. Ele não fica jogando no seu rosto o que Ele já fez por você. Satanás faz isso. Ele lança no seu rosto aquilo que ele fez. A Bíblia fala da obra dele, João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu sei que ele está falando ali sobre falsos mestres, mas aquela é a essência da obra do diabo: roubar, matar e destruir. Mas a essência da obra de Jesus é dar vida e vida em abundância. Nós estávamos cantando aqui Tiago no capítulo 1, e eu gosto que o Tiago começa a dizer a partir do versículo 16. Ele diz: irmãos, não vos enganeis. Olhe para o seu vizinho e diga: não se engane. Por que ele falou não vos enganeis? Porque existe a possibilidade de uma pessoa se enganar a respeito do que Deus faz e do que Deus não faz. Mas ele diz: não se engane. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo de bom que aconteceu com você até agora foi Deus. E o que não foi bom, pastor, que aconteceu? Não foi. Ele é bom na sua essência. Deus não consegue produzir maldade porque Ele não tem maldade nele. Jesus, ensinando sobre isso, Ele disse: uma árvore boa não pode produzir mau fruto. Se a árvore é boa, ela vai produzir bom fruto.
Jesus disse também que se uma fonte é salgada, ela não vai produzir água doce. E se uma fonte é doce, ela não vai produzir água salgada. Uma coisa é uma, como a gente diz lá no Ceará, estou lembrando agora. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deus não pode ter maldade nele, porque ele é completamente bom. Você não pode ver trevas na luz, porque a luz é luz. Agora, Satanás vai procurar distorcer as coisas diante dos seus olhos, para que você comece a, talvez até mesmo agradecer coisas que Deus não fez por você. Mas Deus é bom, diga: Deus é bom. Louvado seja Deus. Eu creio que até o final desse culto você vai estar possuído de fervor por dentro, para celebrar a bondade do Senhor na sua vida. Ele é quem perdoa os teus pecados. É Ele quem te conduz em triunfo, a Bíblia fala. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, no capítulo 6. Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 4. Diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Eu quero que você pense um pouco sobre isso. Versículo 4, no começo ele diz que nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Você sabe, Jesus veio, nasceu, cresceu. A Bíblia fala que cresceu em graça e em estatura diante de Deus e dos homens. Viveu a sua vida sem pecado. E como nós ouvimos também hoje pela manhã, se ofereceu como um sacrifício perfeito a nosso favor. Ele foi como um cordeiro mudo aos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. E ele decidiu se entregar por você. A morte de Jesus não foi porque ele merecia. Algumas pessoas pensam que Deus, ele obrigou Jesus a morrer. A Bíblia diz que não foi assim. A Bíblia diz lá em Hebreus que ele disse: eis aqui, ó Deus, estou para fazer a tua vontade. Embora ele tenha orado: se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele disse que não faça conforme a minha, mas a sua vontade. Talvez, humanamente, o corpo de Jesus não gostaria de ir para a cruz. Talvez a sua alma estava muito angustiada, como sabemos que estava, por causa da separação de Deus. Mas ainda assim, ele decidiu se entregar como um sacrifício por mim e por você. A morte dele fala muita coisa. Graças a Deus, a sua ressurreição fala muito mais do que a morte em si. Mas eu quero que você pense um pouquinho sobre a morte. A Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 53, eu quero que você deixe aberto aí em Romanos, no capítulo 6, e que você vá comigo para Isaías, no capítulo 53. A partir do versículo 1. Isaías 53, versículo 1. Ele diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Eu imagino Isaías no meio de uma situação caótica em Israel, prestes a possuir, caminhando para possuir a promessa de Deus para eles, mas ainda assim eles passaram por várias situações difíceis. E Isaías teve uma visão do que Deus faria 700, 800 anos à frente, e começou a anunciar, no meio de uma crise, no meio de um caos, ele começou a falar sobre a salvação de Deus. Ele começa esse capítulo 53 dizendo: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Isso já me ensina algo. O braço do Senhor vai ser revelado para aquele que crê.
A salvação de Deus não vai ser revelada para aquele que não crê. A salvação de Deus vai ser revelada para aquele que crê na pregação do Evangelho. E ele começou a dizer que mesmo no meio disso, o braço do Senhor seria revelado. Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, que para aqueles que creem, a palavra está operando eficazmente em você. Então, se você puder crer no Evangelho, se você puder crer na ministração da palavra, essa palavra ela está operando eficazmente em você, trazendo a manifestação desse braço salvador de Deus. E no versículo 2 ele diz: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Isaías aqui não está falando sobre a vida de Jesus, sobre os seus 30 anos. Nós sabemos que Jesus não combina com essa descrição que Isaías está dando nesse momento. Mas Isaías está falando sobre o momento em que Jesus se despiu da sua glória, ainda que ele despiu quando veio para a terra. Mas quando ele completou os seus 33 anos, ele decidiu entregar a sua vida. Ele se entregou por você. Ele permitiu, porque ele disse: ninguém toma minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele permitiu ir até aquela cruz. Ele permitiu carregar, irmãos, um peso do pecado que estava sobre a sua vida, de quem você era, do que você havia feito com a sua própria vida. A Bíblia diz, irmãos, que ele apanhou muito. A gente não vai falar sobre isso. Você pode ver algumas coisas e algumas referências ao sofrimento físico de Jesus em alguns filmes, alguns livros que falam sobre isso. Ele apanhou, ele foi chicoteado, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ele apanhou mesmo. E ele foi desfigurado para aquele momento da cruz do Calvário. Graças a Deus não merecia. Mas ele estava levando a minha e a sua culpa. E lá na cruz, versículo 4 e 5, lê comigo agora. A Bíblia diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito de Deus e oprimido. As pessoas olhavam para o sofrimento de Jesus naquela cruz e diziam: só pode ser Deus que está punindo esse homem, é sofrimento demais. E eles estavam certos. Versículo 5 diz: ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pense um pouco sobre isso. Versículo 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Diga enfermar. Jesus estava naquela cruz, ele havia apanhado, ele estava levando os nossos pecados e ele estava enfermo. O Senhor o fez enfermar. Versículo 10 ainda: quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pense sobre isso, meu irmão. Jesus levou toda a culpa que ele mesmo não tinha. Ele levou os nossos pecados. Eu lembro lá de Lucas no capítulo 16, quando fala da parábola do filho pródigo. A Bíblia diz que existiam 2 filhos lá, e um disse: me dá a minha parte da herança, porque eu vou. E a Bíblia diz que quando ele foi com a sua herança, ele viveu dissolutamente. Ele viveu da forma que veio na cabeça dele. Gastou tudo que tinha. E houve uma grande fome no mundo. E aquilo, a forma como ele vivia, acabou pesando sobre ele. E chegou um momento que ele disse assim: eu vou pedir perdão ao meu pai e vou voltar para me encontrar com ele. Eu vivi dissolutamente, eu pequei contra os céus, pequei contra ele. Nem sou digno mais de ser chamado filho dele. Mas eu vou lá e vou me encontrar com ele. E a Bíblia fala que ele vai se encontrar com o pai agora. E no meio do caminho, na entrada da casa do pai, ele encontra o pai esperando por ele. E ele começa a falar o texto que ele havia programado de falar.
pequei contra os céus, pequei contra ti, nem sou digno de ser chamado teu filho. E antes que ele pudesse completar o texto que ele havia decorado para falar para o pai o abraça, coloca um anel no seu dedo, coloca uma capa sobre ele e diz: aquele que estava morto agora reviveu, o que estava perdido agora foi achado. E algumas pessoas podem pensar o que isso tem a ver. Meu irmão, eu quero te dizer uma boa notícia. Jesus, ele é o caminho que nos conduziu de volta ao Pai. Jesus é o caminho que nos trouxe perdão. Naquela parábola talvez você pense: onde está Jesus aqui? Jesus é o caminho que deu acesso de volta. A culpa estava sobre o filho, a indignidade estava sobre o filho. De fato ele não podia mais ser chamado de filho do Pai, ele havia perdido a sua dignidade. Mas graças a Deus, por causa da morte de Jesus, a dignidade foi restaurada, a aceitação foi completa. O seu Pai te aceita por causa da vida que Jesus viveu. Agora pense sobre isso. Deus se agradou de enfermar Jesus. Deus se agradou de desamparar Jesus. Lembra do que Jesus disse na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não estava falando um texto decorado ali, ele estava falando o que realmente aconteceu. E meu querido, Deus desamparou Jesus para que nunca mais você fosse desamparado. Deus enfermou Jesus para que você nunca mais precisasse estar debaixo do jugo da enfermidade. Deus fez por ele aquilo que você merecia. Agora a Bíblia diz, lá em 1 João no capítulo 2, no versículo 24, que ele carregou no madeiro os nossos pecados, mas que nas suas chagas, segundo Isaías 53, nas suas chagas, por suas chagas, nós fomos sarados. Se Deus quisesse só salvar o teu espírito, Jesus não precisaria ter apanhado como apanhou. Na cruz ele levou os nossos pecados, mas nas suas chagas, nas suas pisaduras, por causa dessas pisaduras, nós fomos sarados. Aleluia, aleluia. Aí você pensa: como Jesus suportou tudo isso? Ele só tinha uma coisa em mente: ele viu a sua posteridade. Como alguém pode suportar a cruz? A Bíblia fala em Hebreus no capítulo 12, ele olhou para a alegria que lhe estava proposta. Que alegria estava proposta para Jesus? Você, meu irmão. O que motivou Jesus a suportar tanta vergonha, dor e humilhação? Você. Para que você não vivesse mais uma vida segundo o rudimento do mundo, para que você não vivesse mais debaixo de jugo de escravidão, para que você não vivesse mais debaixo do senhorio do pecado. Meu irmão, graças a Deus, as correntes que te prendiam foram quebradas por causa do sacrifício de Jesus. Ele tomou toda a sua morte nele mesmo, porque você não poderia suportar, mas ele fez isso por você. Agora volta lá para Romanos no capítulo 6. Romanos no capítulo 6, no versículo 4. Ele diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Quantos aqui já nasceram de novo, receberam Jesus? Quando você recebe Jesus, você é batizado no corpo. Você passa a estar em Jesus. Jesus falou para os discípulos: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês. Quando nós recebemos Jesus, passamos a estar nele. E o batismo nas águas, ele é uma representação do que aconteceu espiritualmente conosco. Espiritualmente todos nós estávamos mortos. A Bíblia fala em Romanos no capítulo 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus, foram destituídos da glória de Deus. Estávamos na mesma condição que Adão, quando olhou para sua mulher e disse: você parece que está nua, você está pelada. Adão e Eva não tinham experimentado isso. De repente, depois do pecado, cai uma consciência para eles de que eles estavam destituídos, eles estavam expostos, eles estavam largados a eles mesmos. Mas graças a Deus, Jesus morreu minha morte, ele sofreu para que eu não tivesse que sofrer. Você já pagou alguma conta 2 vezes? Quem aqui já pagou uma conta em duplicidade? Se você nunca passou, eu não desejo isso para você não. É terrível, você paga algo que você já pagou
E para eles te restituírem, muitas vezes demora demais. Pagar uma conta em duplicidade é terrível. E eu vou te dizer, meu querido, se você vive uma vida abaixo do que a Bíblia mostra no Evangelho, que é o seu estilo de vida, você está pagando uma conta em duplicidade. Jesus já pagou. Dores e enfermidades. Diga, dores e enfermidades. Não é só enfermidade, é dor também. Mas vamos ler esse texto para que você tenha mais clareza sobre isso. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Graças a Deus, nós não estamos aqui celebrando o Senhor morto. Nós estamos celebrando um Senhor que ressuscitou. Ele morreu em fraqueza, Ele morreu com o meu pecado, Ele morreu com a minha doença. Lá em Colossenses, no capítulo 2 e no capítulo 3, você vai ver várias referências. No capítulo 2, ele diz que naquela cruz estava o escrito de dívida que pesava contra você. Cada vez que você pecou, existia um registro sobre a sua vida e você deveria prestar conta daquilo. Eu não sei se funciona assim. O pastor é meu conterrâneo cearense. Eu acho que eu nem precisava dizer que eu sou cearense. Se você olhar para aquele bando, você já identifica. Mas lá eu lembro da minha avó, a gente tinha contato com pessoas lá na rua, todo mundo se conhecia. E você chegava na bodega de alguém e você dizia: bota no nome de dona fulana de tal. Você não precisava pagar na hora, ficava tudo registrado na caderneta. Tem algumas pessoas se identificando. Se identifique não, que se você fizer de conta que não sabe o que é isso, vão pensar que você é mais novo. Mas tinha isso. Estava tudo anotado, tudo registrado. No final do mês, alguém ia lá e pagava aquela conta. Às vezes minha mãe descobria que eu tinha pedido coisa que ela não tinha. Mas isso é outra história, é outro ensinamento. É outro ensinamento esse. Mas, irmãos, existia um escrito de dívida contra você. Mas a Bíblia fala que ele pegou aquele escrito de dívida que Satanás tinha contra você, ele rasgou e encravou na cruz do Calvário. E a Bíblia fala que ele não fez apenas isso, ele pegou todos os demônios do inferno. Irmãos, você vai ver várias vezes na Bíblia enfermidade sendo resultado da obra de demônios, espíritos malignos que vêm para tentar infernizar mesmo a sua vida. Mas graças a Deus, você está em uma posição em Cristo, onde você não pode ser mais infernizado. Esse termo não combina mais com você. Existe uma parte do céu e não do inferno com você agora. Ele pegou o escrito de dívida e encravou na cruz. E a Bíblia fala que expôs esses demônios ao desprezo. Jesus não só pagou a sua dívida, como ele quebrou a bodega do diabo. Oh, aleluia! Oh, meu Deus do céu! Para que, como Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai, assim andemos nós em... Leia isso, meu irmão, fale. Em novidade de vida. Aleluia! Jesus foi ressuscitado pela glória do Pai. Nós não vamos ter tempo de ler muito sobre isso, mas a Bíblia fala, irmãos, que ao terceiro dia houveram eventos, efeitos especiais. Terremoto, terra tremeu, pessoas ressuscitaram, mas o principal foi a ressurreição do Filho de Deus. Ele morreu doente, mas ele não ressuscitou doente. Ele não ressuscitou com enfermidade alguma no seu corpo. Ele ressuscitou em glória. Diga, em glória. Como eu sei disso? A Bíblia está dizendo que ele foi ressurreto pela glória do Pai. Esse evento é sobre a glória. E eu quero que você lembre disso todas as vezes que uma circunstância vier contra a sua vida. E elas vão vir, irmãos. Não pense que você vai viver uma vida num mar de rosas. Vai vir circunstância. Veio contra Jesus. Eu gosto sempre de lembrar disso. Uma vez Jesus estava indo de um lado para o outro do mar, deitado, dormindo num barco, e de repente uma grande tempestade se levantou contra ele, contra os seus discípulos. E os seus discípulos ficaram com medo e disseram: Senhor, você não está vendo? Tem uma grande tempestade vindo contra nós. O Senhor vai lá, repreende a tempestade. Jesus falou contra o vento, falou contra o mar, e depois falou contra os discípulos. Ele disse: cadê a fé de vocês? Por que sois tão tímidos? O que isso me ensina?
Se uma tempestade veio contra Jesus, uma tempestade vai vir contra mim também. Você está aqui, irmãos? Agora as pessoas pensam que toda tempestade que surge é Deus. É não, meu querido. Se fosse Deus, Jesus não tinha repreendido a tempestade. Se fosse de Deus, Jesus tinha aceitado. Ele tinha dito, vem de mim, tempestade. Ele não fez isso, ele se levantou e ele precisou falar contra aquilo. E eu quero te dizer, meu querido, que se você tiver passividade, não, vamos aceitar tudo que vai acontecendo, tempestades vão te destruir mesmo. Talvez você vá submergir, mas graças a Deus Jesus nos ensinou algo. Nós precisamos nos portar como filhos de Deus nessa terra. Falar contra o que vem contra nós. Talvez haja mesmo uma enfermidade contra a sua vida hoje à noite. Você vai falar contra essa tempestade e ela vai ter que ceder. Por quê? Porque agora eu preciso andar em novidade de vida. Se você conhece a vida segundo o mundo só conhece aquilo. O homem tem que crescer, ele tem que escrever um livro, plantar uma árvore, ter um filho. Depois é só a morte mesmo. Essa é a vida do mundo. Graças a Deus, está escrito que para mim existe novidade de vida. O meu ciclo de vida não é segundo o ciclo de vida do mundo. Pode ser que para ele seja dessa forma. Pode ser que um homem viva, se encontra com câncer e morre. Com a vida de Deus em mim. A minha vida é, eu vivo, nasço de novo, passo a ser reconciliado com Deus, passo a andar em novidade de vida. E agora, quando o câncer se encontra comigo, ele morre. Porque a minha identificação não é com o Cristo que morreu doente. A minha identificação é com o Cristo que ressuscitou sem enfermidade alguma. E eu vou te dizer mais, a Bíblia diz que sobre ele a morte não tem mais poder. Ah, irmão, mas isso não está falando da redenção que há de vir. A gente vai já falar sobre isso. Eu creio, irmãos, e você deve saber disso. O Jesus que ressuscitou, um dia vai te transformar para ser igual a Ele, igual ao corpo da glória dEle. A Bíblia chama isso de adoção de filhos. O dia em que vai ser reconhecida a nossa maioridade espiritual. Eu creio, no futuro vai haver uma redenção do corpo. Mas eu posso te garantir pela palavra de Deus, meu irmão, que o mesmo Deus que vai redimir o seu corpo do pecado, da doença, e que vai te levar para estar com Ele, vai te dar um corpo espiritual, é o mesmo Deus que pode manter o seu corpo saudável hoje. Aleluia, aleluia. Eu não sei se você consegue ficar triste ouvindo isso. Eu fico feliz. Eu vejo que Deus cuidou de mim de tal forma que tudo que Jesus passou foi para que eu não passasse mais. Jesus, irmãos, andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A obra de Deus era cura, irmãos. Deus não estava contra Jesus, Jesus não estava fazendo contra a obra de Deus, pelo contrário, a Bíblia diz que ele morreu. Isaías 53, eu estou indo e voltando para te fazer entender determinadas verdades. O castigo que nos traz a paz. Leia Isaías 53 e medite sobre isso. O castigo que me traz shalom estava sobre ele. O que é shalom, irmão? Shalom é paz. Uma paz que excede todo o entendimento na sua mente. Uma paz que excede todo o entendimento no seu corpo. Uma paz que te faz estar em paz com Deus agora. Shalom é um estado de paz completo, espírito, alma e corpo. Já foi pago. Já foi pago. Jesus andou fazendo bem e mostrando para todo mundo qual era a obra de Deus. Mas Jesus não está mais aqui fisicamente, graças a Deus por isso. Porque se você for ler João capítulo 14, 15 e 16, você vai ver ele ensinando sobre outro consolador, Alos, alguém que é da mesma espécie. Não é o mesmo ser, num sentido de que é outro da mesma espécie, é outro, mas que é da mesma espécie, a mesma natureza, a mesma capacidade. Algumas pessoas falam, irmão, falando sobre o Espírito Santo, eu posso falar com o Espírito Santo? Eu posso conversar com o Espírito Santo? Eu posso perguntar algo para o Espírito Santo? E a religiosidade muitas vezes diz, o Espírito Santo é só uma força impessoal.
é uma coisa que você não pode conhecer, é uma coisa que você não pode se relacionar com ela. Graças a Deus, Jesus disse que o Espírito Santo era outro consolador, era um outro paracleto. E eu te pergunto, você está aqui ainda? Está conseguindo seguir o raciocínio? Jesus conversava com os discípulos. Muito obrigado, minha irmã, Deus lhe pague. Jesus conversava com os discípulos? Sim. Ele respondia perguntas dos discípulos? Sim. Ele se relacionava com os discípulos? Sim. Ele consolava os discípulos? Sim. Ele curava a família dos discípulos? Sim, você vai ver isso na Bíblia. Se Jesus fazia isso pelos discípulos, o Espírito Santo continua fazendo hoje. É outro para a mesma função. Tão maravilhoso como Jesus foi para os discípulos, o Espírito Santo está pronto para ser para você hoje. Ele manifesta o poder da palavra, Ele é o poder por trás da palavra. Jesus disse: a palavra que eu vos falo, ela é espírito e ela é vida. Ela não é uma história morta, ela é uma palavra viva e eficaz, que opera ainda nos dias de hoje. O Espírito Santo está aqui, porque a igreja está aqui. E Ele está pronto para operar as obras de Jesus e trazer para você novidade de vida, meu irmão. Agora, a obra do Espírito Santo não vai acontecer por acaso. A obra do Espírito Santo não vai acontecer só porque Deus quer. Você precisa dar espaço para que esse Espírito opere em você. Como eu faço isso, irmão? Nós falamos sobre isso. É pela fé no sacrifício de Jesus. Tem pessoas que acham mais fácil quando uma enfermidade se levanta dizer: ah, foi da vontade de Deus. Se você pensa assim, irmãos, nós não vamos poder te ajudar muito. Se você pensa que Deus é seu problema, nós não temos como te ajudar, porque se Deus é teu problema, Ele não é tua solução. Mas se você vê Deus como tua solução hoje à noite, eu quero te dizer: meu Jesus está aqui através da sua palavra. Meu Jesus está aqui através do seu Espírito. Ele não levou o Espírito Santo. Ele foi ungido pelo Espírito Santo enquanto estava aqui na terra. E o mesmo Espírito continua aqui para fazer as obras de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos no capítulo 8. A partir do versículo 10. Quantos acharam? Diga: Ele levou sobre si a minha dor. Ele levou sobre si a minha enfermidade. Amém. Versículo 10. Se porém Cristo está em vós. Cristo está em você? Amém. Se você recebeu Jesus, você está nele, Ele está em você. Você está batizado, imerso, submerso nele. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Existe um corpo que a Bíblia chama algumas vezes de corpo de humilhação, outras vezes você vai ver como corpo natural, como corpo terreno, que é o corpo que você habita agora. Um dia a Bíblia fala que esse corpo também vai ser mudado mesmo para ser conforme o corpo da sua glória. É por isso que a Bíblia está falando sobre um corpo que ainda tem ligação com essa terra. Mas no versículo 11 ele diz: se habita em você, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Para um pouquinho, olha para mim. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Espírito, diga o Espírito Santo. 3 dias, um corpo doente, um corpo que estava enfermo mesmo, com toda a enfermidade de todos nós. Esse corpo morreu humilhado, em desgraça. A Bíblia fala: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, era um corpo na pior condição que poderia estar. Mas pense sobre isso. Se habita em vós o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse Espírito é profissional em ressurreição. Esse Espírito é profissional em cura. Meu Deus do céu.
Quando o crente, irmãos, enquanto o crente está dormindo para essa verdade, isso é um conto do passado. Mas quando o crente desperta para entender que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim. Ele não cai do céu sobre mim, ele habita em mim. Deus não vai enviar o seu Espírito, ele já enviou o Espírito. Quando eu nasço de novo em Cristo Jesus, eu passo a ser a habitação desse Espírito. Quando eu recebo o batismo com o Espírito Santo, eu recebo o revestimento desse Espírito, o Espírito sobre mim para abençoar outros. Mas pense sobre isso, você é a casa de Deus agora. A Bíblia fala na lei, se você pudesse ler, os enfermos nem podiam se aproximar da casa de Deus, porque era santa. Aqueles que nascessem com deformidades físicas não poderiam entrar e não poderiam tocar no templo, porque o templo era santo, e a enfermidade era uma imundícia aos olhos da lei. Eu não estou falando que se você está doente, você está imundo. Eu quero que você comece a ver a enfermidade como algo que não te pertence. Se você é santo e nascido de novo, eu vou já falar sobre isso. Mas o leproso, como o pastor ensinou tão bem, você tem que comprar a mensagem dele hoje pela manhã. Como jurista, como... eu não sei nem como me referir a tanta sabedoria, para a glória de Deus. Mas é bom você entender determinadas verdades legais, para que você possa ter noção do que nós estamos vivendo hoje em Cristo Jesus. O leproso não podia tocar, o leproso não podia chegar perto, o leproso nem podia viver em comunidade, quanto mais entrar na casa santa de Deus. Deus disse: nessa casa não vai ter remendo, não vai ter gambiarra. Quantos conhecem gambiarra? Essa palavra. Não vai ter gambiarra, não vai ter remendo. É a casa santa do Senhor. Vai ter ouro, vai ter materiais valiosos lá dentro. E quem disse, irmãos, que Deus está interessado em tijolo e cimento? Tudo isso era um símbolo. A arca era coberta com ouro, por dentro e por fora. E alguém pode dizer: vixe, rapaz, para que ostentação? Não é ostentação não, irmão. É um símbolo do que ele iria fazer. Ele iria transformar você na arca dele. Meu Deus do céu. Ele iria transformar você no lugar onde ele habitaria. Irmãos, Deus não estava preocupado, não era com o físico não. Era um símbolo da santidade dele, da graça dele, do poder dele. Você acha que Deus, que se preocupava dessa forma com o santuário, ele não está mais interessado com você agora? O teu espírito era a substância com que ele realmente se importava. 1 Coríntios no capítulo 6, ele vai começar a falar sobre isso. Deus vai estar em comunhão com Belial? Não. Ele vai estar no mesmo lugar que o espírito do mundo? Não. Ele disse lá em 1 Coríntios 6, do mesmo jeito que o corpo, que o estômago é feito para o alimento, e o alimento para o estômago, assim é o Senhor para o corpo, e o corpo para o Senhor. A Bíblia chama o seu corpo de membro de Cristo. Quer dizer que o seu corpo não é uma porcaria que você pode tratar de qualquer forma. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que destrói o tabernáculo de Deus vai prestar contas com ele. Mas o que eu quero que você entenda é: meu irmão, se Deus se preocupava com o templo e cuidava do templo, Ele cuida muito mais de você. E Ele não quer que enfermidade esteja no seu corpo, Ele não quer que pecado esteja no seu corpo. Ele não tem nada a ver com isso, porque a natureza dele santa veio habitar em você. Você é digno de receber cura por causa de Jesus. Se habita em vós, na continuação do versículo de Romanos, no capítulo 8, no versículo 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo Espírito vivificará o vosso corpo mortal. Pensa sobre isso. A palavra vivificar no grego é encher de vida. Não é qualquer vida, é a vida zoe. Quando você coloca uma garrafa e um copo, você enche aquele copo de água. É exatamente a obra que o Espírito Santo
irá fazer com o seu corpo. Ele vai encher de vida, encher de vida, encher de vida. Não importa quanta morte esteja lá, ele vai encher de vida, 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 ele vai encher de... Agora eu preciso crer nisso. Eu preciso crer na obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está agora mesmo vivificando o seu corpo. Se você chegou aqui doente, o Espírito Santo está enchendo você de vida. Uma vez eu estava passando na cidade de Petrolina de avião e eu olhei lá de cima, irmãos, você pode ver o Rio São Francisco passando. Em alguns lugares você até vê seco, porque é um ambiente não cuidado. Mas existe também lá uma plantação de uvas, um parreiral. Aí você vê tudo seco em volta, mas naquele quadrado bem verdinho. As uvas que são produzidas lá, tem uvas que são sem caroço, sem semente. Maravilha, quem já provou daquela uva sem... Delícia. As que tem semente são grandonas assim. Mas no outro lugar está seco, mas lá está cheio de vida. Por quê? Por causa da irrigação. Tem canos que saem do rio e levam água para encher de vida aquelas plantas. Sabe qual era a ideia de Deus? O Espírito Santo é o sistema de irrigação que enche de vida, enche de vida, enche. Pode ser que caia 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não é atingido. Pode ser que haja morte na frente, haja morte atrás, haja morte do lado, sobre você que nasceu de novo, meu irmão. O Espírito do Senhor está pronto para vivificar o seu corpo hoje à noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Nós lemos ontem, eu citei ontem. O pastor falou no primeiro dia, se não me engano, João 7:38, no último dia da festa, o grande dia da festa. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. Está falando do Espírito Santo, da obra do Espírito. Rios de água viva, rios de água viva, rios de água viva. Aleluia. Lá em Ezequiel, quando ele fala sobre o rio de Deus, ele diz: por onde esse rio passa tem vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Que glória está habitando dentro de você agora, meu irmão. Não deixa os pensamentos, o sofisma que Satanás tenha tentado colocar na sua mente, que você não vale nada, de que você não é digno, de que você não presta. Irmãos, nós não prestávamos mesmo se não fosse a graça de Deus. Mas humildade é aceitar o que Deus diz. Humildade é aceitar que Deus te ama do jeito que você é. Talvez para alguns aqui ele não concorde com o seu estilo de vida, ele não concorde com algumas práticas que talvez você tenha feito, mas eu quero te dizer, Deus te ama o suficiente para te aceitar como você está. E você vai descobrir que o poder para transformar a sua vida não vem de você mesmo, vem dele. Eu te digo, eu sou jovem, pode ser que talvez não pareça, mas sou. Mas quando tive desviado, vivi uma vida triste no pecado. Não estou aqui para glorificar o tempo do pecado. Eu estou aqui para te dizer o poder para transformar a sua vida. Eu sei que eu estou falando para pessoas aqui individual. Eu nem vou até você para não lhe envergonhar. Mas eu quero te dizer, o poder para a transformação vem do curso desse rio, que brota de dentro para fora. As regras, elas têm valor, sim. Existem normas e nós precisamos seguir normas. Agora a Bíblia diz que só as normas, elas não têm poder de transformar a satisfação da carne. É por isso que Deus disse: eu vou transformar o coração de pedra em um coração de carne, e eu vou pôr dentro de vocês. Deus chama pessoas hoje à noite. Eu sei de pessoas que estão aqui hoje à noite. Eu vou repetir, eu podia ir até você, mas não vou fazer isso. Eu só quero que você entenda. Deus te ama tanto, 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 que te trouxe para esse lugar hoje à noite, para que você pudesse ouvir: quem transforma é Ele, quem muda é Ele, quem dá força para a mudança mesmo.
A misericórdia do Senhor tem te protegido. Tem pessoas que acordam chorando aqui, debaixo de uma forte depressão. Eu quero te dizer, meu querido, hoje é a noite de você soltar todas essas cadeias e abraçar o poder da ressurreição. O poder da ressurreição, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o poder que vai tirar dessa sala de